Olá, vamos então gravar agora mais uma mesa redonda do GEF, que é o Grupo de Estudos de Empresas Familiares da FGV Direito São Paulo. E o tema que a gente vai abordar é a importância da mediação nas empresas e nas famílias empresárias. A mediação é uma importante ferramenta de auxílio à família empresária. A gente sabe que os conflitos são inerentes aos seres humanos e fazem parte da vida de todos nós, mas nas famílias empresárias, os conflitos podem ameaçar a sobrevivência dos negócios. Estudos apontam que em torno de 80% das causas de morte de empresas familiares estão ligadas aos conflitos internos da família. E, sem dúvida, a mediação é uma ferramenta importante para melhorar o diálogo e a comunicação entre os membros da família que muitas vezes sozinhos não conseguem se entender e conversar produtivamente. O mediador, de maneira imparcial, pode ajudar e muito nesse diálogo, pacificando os ânimos, ajudando a esclarecer pontos de divergência, organizando as conversas dentro de um contexto colaborativo e sigiloso. Importante a gente ressaltar que desde 2012, o mediador passou a desempenhar uma função legal no Brasil. Já em 2010, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, publicou a Resolução 125, visando aí a promover o descongestionamento do Poder Judiciário por meio de métodos consensuais de mediação e conciliação. E depois, em 2015, foi promulgada a Lei de Mediação, que é a 13.140, que junto com essa resolução e com as normas contidas no novo Código de Processo Civil, também de 2015, abre aí um espaço bastante importante para a gente utilizar a mediação em disputas judiciais. O mediador também pode atuar de forma preventiva. São muitos os protocolos familiares que orientam as famílias e as empresas a chamarem um mediador antes do conflito se instalar de forma mais grave. E aí, através de um trabalho, como a gente falou, colaborativo e não competitivo, né, as famílias se entendem e evitam aí disputas intermináveis em torno de poder, de dinheiro, de questões emocionais, ciúmes, invejas, enfim. Como é sabido, as empresas familiares enfrentam rotineiramente todos os desafios que qualquer outra empresa enfrenta. Mas, além desses conflitos de gestão, também estão presentes questões relacionadas à complexidade dos vínculos nas famílias. E a mediação pode ser fundamental para preservar não só a sustentabilidade financeira da empresa, mas também as relações familiares. Além de ser confidencial, muito mais rápida do que uma disputa judicial, e que conta com um profissional especializado em viabilizar conversas que muitas vezes são difíceis e que não está emocionalmente envolvido com a família. E aí consegue manter o foco da discussão na busca por soluções. E para tratar sobre esse tema, a gente vai contar hoje com essas três profissionais super competentes, qualificadas e queridas que conhecem profundamente esse assunto, que são a Adriana Adler, que é formada em marketing, pós-graduada em administração de empresas e dinâmicas de grupo, tem também especialização em mediação corporativa e resolução de conflitos. É mediadora de várias câmaras, como a Câmara de Mediação Brasil-Canadá, a Sinduscom e Secov, e é também consultora em governança, sócia da Equilibra. A Ana Luísa Isolde, que é formada em Direito, tem 2 mestrados, um em Direito e um em Mediação, atua como mediadora, estuda dinâmica sistêmica dos grupos, coaching e constelação familiar, e é também presidente da Comissão de Advocacia de Mediação da OAB. A Adriana Bonilha, que é formada em Direito, tem experiência na área empresarial, é especializada em resolução estratégica de conflitos, em especial negociação, mediação e arbitragem. Também é mediadora de várias câmaras de mediação, dentre as quais a Câmara de Arbitragem Brasil-Canadá, Fiesp, Ciesp, a Câmara de Arbitragem Empresarial Brasileira,
e é membro do comitê gestor do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que a gente falou mais acima. E eu sou a Roberta Prado, sou coordenadora do GEF e eu vou mediar essa conversa. E eu vou começar perguntando, pedindo para a Adriana falar um pouquinho sobre a mediação na experiência profissional dela. Tudo bem, obrigada, Roberta, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui falando desse assunto com as queridas Ana e Alessandra Bonilha. O tema apaixonante e acreditamos muito nele, né? Então, é fácil falar. Eu gosto de falar da mediação, vamos dizer assim, com três possibilidades. Existe a possibilidade das próprias pessoas daquela família se capacitarem, aprenderem as técnicas de mediação, ou seja, técnicas de diálogo, e elas mesmas buscarem fazer essas pontes, fazer essas conversas. Então, esse é um caminho. O outro caminho é aí você ter as técnicas como consultora. Então, é um outro caminho que não é a mediação, mas você tem todas as técnicas ajudando a construir o que aquela família busca, qual é a importância daquela família estar junto, para que ela quer estar junto, a serviço de quê? Porque na hora que você faz uma mediação, e a Roberta comentou do lado preventivo, né? A construção de um protocolo da família, de um acordo de sócios, quer dizer, e mesmo que não seja ainda um documento, mas essas conversas, elas são essenciais para alinhar, para colocar todo mundo na mesma página, no sentido de, afinal, onde queremos chegar, que risco queremos tomar, qual é o nosso apetite de ambição, qual a estratégia, estilo que queremos, que tipo de dinheiro precisamos. E eu estou falando tudo no plural, mas é claro que individualmente as pessoas têm necessidades diferentes, e aí justamente surgem os conflitos, né? Porque uma das questões de empresa familiar é justamente a confusão do fluxo econômico. E a outra confusão é a separação dos papéis. Então, a mediação, ainda estou no campo da prevenção aqui, essa construção, ela é muito saudável, onde você tem a possibilidade de escutar cada um individualmente, e não no sentido de vou ouvir e você é a mensageira daquela ideia, daquele conteúdo, vou defender o que aquela pessoa está dizendo. É muito mais uma forma da própria pessoa amadurecer aquilo que ela, as preocupações, as expectativas, os receios, as aflições, poder pensar melhor sobre isso, poder falar, verbalizar essas coisas e amadurecer as ideias para conscientizar, afinal, de verdade, como que essa pessoa quer se posicionar perante os demais da família e ou externos, quando você fala em conselho de administração, por exemplo, que tenha externos. Mas primeiro vamos falar dentro da própria família, né? E aí, nesse campo individual, depois você passa para a conversa justamente com todo junto, né? Mas você já pode amadurecer essa conversa, já poder amadurecer um pouco as ideias, já pode também ofertar para a pessoa, caso você perceba que ela não tem todas as informações, para ela buscar essas informações, quer dizer, não é o nosso papel ali como facilitador ou mediador trazer as informações, mas alertar para que busque especialista e que tenha mais informações para que todas as decisões sejam as mais conscientes e preparadas possíveis, né? Então, você tem esse lado todo da prevenção, e, finalmente, você tem a mediação. A mediação, quer dizer, qualquer um da família pode falar, olha, ouvi falar, temos um problema, não estamos conseguindo resolver e queremos um terceiro para nos ajudar nessa conversa, né? Muitas vezes é um assunto. Desse assunto podem surgir outros, mas pode ser uma coisa extremamente pontual. Então, é saber que tem essa possibilidade, eu já acho que é um grande alívio, quer dizer, você tem isso na prateleira para poder utilizar, né? E a grande vantagem você está resolvendo as questões, e a solução são as próprias pessoas que vão estar ajudando
a trazer as soluções, né? Então, ou seja, não um terceiro, não um juiz, não um árbitro, não um terceiro que vai dizer o que deve ou não acontecer. Ou seja, você vai conviver com aquilo que você está escolhendo. Então, é uma responsabilidade muito grande essa de você poder ser protagonista, mas também é muito mais sustentável. Então, ou seja, dá mais trabalho, mas é muito mais sustentável, porque é nesse momento que eu vejo talvez a mediação uma das coisas mais interessantes, é esse lado onde busca nas próprias pessoas ajudar elas a elas construírem a solução. Então, como primeiro caminho, a capacitação das próprias pessoas, o segundo, atuar de uma forma preventiva, mesmo que já tenha algumas tensões, mas aí você já está construindo como que essa família quer estar junto, quais são as regras, quais são os limites, e aí você tem questões societárias, mas você tem coisas também que a gente chama de moral, né? Coisas que não são jurídicas, né? Quem que pode trabalhar ou não na empresa, como que vamos avaliar, como que vamos decidir a distribuição de dividendo, como será decidido remuneração, como que é decidido a oportunidade de trabalho. Quer dizer, tem uma série de coisas para sentar e decidir e regrar sobre isso. Esse é o lado preventivo. E, finalmente, deu algum problema, não estamos indo bem e precisamos de ajuda, aí entra essa possibilidade da mediação. Só para essa primeira fala, é essencial ou é muito saudável já prever, poder chamar uma mediação. Então, no próprio acordo de sócios, no protocolo da família, prevê lá, tem, olha, quando tivermos um problema e não conseguimos resolver entre nós, nós vamos buscar a mediação em tal lugar, com tal pessoa, em tal câmara, o que for, porque você já colocou lá como se fosse um seguro, olha, temos aqui uma possibilidade de buscar essa alternativa, que, claro, muito mais saudável do que você levar isso para a justiça, ou etc., né? Então, essa é a primeira fala de abertura. Pois é um processo que a pessoa aprende a conversar, né, se autoconhecer, e a partir daí vão emergir as próprias soluções que ela, enfim, que o grupo junto vai, com o mediador ali dando suporte, organizando, vai ter muito mais clareza para poder se posicionar e decidir, enfim. Ana, querida, fala você um pouquinho sobre o trabalho de mediação. Não estou ouvindo, peraí. Esqueci. Primeiro, eu queria agradecer, Roberta, pelo convite, a Adriane e a Alessandra por me acompanharem aqui. E a Roberta, você já fez uma excelente abertura e a Adriana complementou com bastante propriedade e informação. Então, estou aqui pensando como que eu posso complementar isso. E na minha perspectiva, pensando um pouco agora em como a mediação está acontecendo hoje, né? A partir desse marco legal que você trouxe, a procura pela mediação tem aumentado consideravelmente. Eu acredito que a pandemia também favoreceu um pouco esse cenário, e, ao mesmo tempo, eu percebo que vem aumentando a busca pela mediação nessa esfera preventiva que a Adriana trouxe nessas questões de sociedades que envolvem empresas familiares. E isso, para mim, é muito interessante, porque parece realmente que há uma nova perspectiva em relação a como as pessoas buscam resolver os seus conflitos, mais ligados a uma esfera colaborativa. Então, parece que a gente começa a fazer um movimento mais palpável, concreto, de sair da hostilidade e ir para uma forma mais cordial de resolver as questões. E eu também percebo uma ênfase muito grande na mediação como um processo de tomada de decisão, porque a mediação ela começa e utiliza-se muito do diálogo,
Mas é importante ressaltar que, ao final, as pessoas vão tomar decisões que são muito importantes para a vida delas e que tenham um resultado prático a mediação. Porque algumas pessoas com quem eu converso me perguntam, mas a mediação é só uma facilitação de diálogo, para que eu vou chamar um mediador se a gente já sabe conversar, ou se não dá para conversar com a minha família de jeito nenhum, ou com os meus sócios, enfim. Então, para mim, uma riqueza é perceber que, ao final, decisões serão tomadas, que podem culminar num acordo, ou em vários acordos, ou podem até levar a uma clareza de que você pode encontrar uma solução melhor até do que o que está na mesa de negociação, mas que você só se dá conta a partir das informações que chegam por meio da mediação, como a Adriana bem trouxe, né? É um processo de descoberta que a gente vai passo a passo, cada vez buscando mais informações e trabalhando em cima daquilo que é trazido para ganhar esse aprofundamento na geração de possibilidades para tomar essa decisão. Então, isso para mim é um ponto bem importante, essa busca, né, essa percepção das pessoas que estão nesse contexto de que esse é um método realmente que funciona e que está sendo valorizado. E aí eu percebo que isso gera uma maior confiança, não só no processo de mediação, como também no profissional que atua. E a confiança também passa pela autoconfiança e pela confiança das outras pessoas com quem eu estou negociando. Então, além da questão da facilitação da comunicação, a mediação ela realmente trabalha sobre o relacionamento e tudo que isso significa. Porque muitas vezes eu percebo a ênfase no conflito, mas para mim o principal objeto, né, de trabalho na mediação é o relacionamento. E tudo que isso significa, e o conflito faz parte do relacionamento, né? Assim como a comunicação. Então, algo muda no relacionamento quando as pessoas passam por uma mediação. Isso realmente é algo que se percebe em todo e qualquer processo de mediação que se conduz. Então, a partir desses atributos todos, né? A confiança, a comunicação, o relacionamento, a capacidade de se autogovernar e de decidir e de colocar as suas questões de forma cordial, isso tudo faz parte desse cenário. Então, acho que para uma primeiros pontos, acho que... Não, é super bacana isso que você está falando, e até a questão do conhecimento, né? Eu lembro, você já falou lá no GEF há muitos anos, aliás, vocês três já falaram, mas eu estou lembrando de você agora, que foi até um dia que a gente falou numa outra sala, porque o auditório estava com uma questão, enfim. E assim, como o conhecimento e a mediação evoluíram, né? Não a mediação em si, mas assim, como as pessoas hoje entendem melhor para que serve, usam muito mais. Então, a gente vem observando realmente esse caminho sendo percorrido mesmo. Quando a gente falava em mediação há 10 anos, já não era como é hoje, né? Hoje, enfim, tanto é efetivo que é utilizado, não tem nada mais concreto do que um processo judicial, né? Você resolver um problema judicial por mediação é uma solução, enfim, maravilhosa. Mas, Alê, fala você um pouquinho para a gente. Então, eu queria trazer uma questão. Bom, primeiro deixa eu agradecer, né, Roberta, pelo convite. Estou muito contente, muito feliz, mesmo alegria estar aqui com vocês, com a Adriana, com a Ana Luísa. São companheiras de jornada na mediação de muitos e muitos anos, trazendo aí a mediação, falando sobre mediação, quantos anos juntas. Então, uma alegria mesmo. Mas, assim, eu queria trazer uma questão que eu sempre comento, assim, ao longo dos anos eu venho comentando sobre isso. E até falando também da minha alegria em dizer que hoje em dia a gente já fala da mediação assim para as famílias, o pessoal, eu já ouvi falar, puxa, já estou
conhecendo mais sobre isso. E do tabu que isso tinha há um tempo atrás, quando a gente falava assim, mas que tal se a gente falar em conselho de família, falar sobre mediação em conselho de família, né? Porque quando a gente começava a falar sobre trazer um terceiro para essa conversa, lá no início, acho que a gente até lá no início do GEF, quando eu começava a falar sobre isso, você tinha a figura do líder religioso, que quando tinha um pequeno conflito, você até aceitava um líder religioso para apaziguar o problema. Você tinha até um tio, alguém, um líder, né, ou alguém da família que fazia aquela situação para tentar acalmar os ânimos. Mas sem técnica, sem nada, e também porque não tinha aquele distanciamento para conduzir. Podia até resolver alguma coisa ali, acalmar o emocional. Mas veja, como a Ana fala, é um processo de tomada de decisão, muitas questões são resolvidas, e, de outro lado, muitas questões você não pode colocar simplesmente na prateleira e deixar para depois. E isso a gente vê acontecer. Porque o conflito, ele escala. Se você não cuida dele, se você não conversa sobre ele, e eu brinco, né, e coloca ele na prateleira, a tendência eu brinco com isso, a tendência é que ele vai se escalando. E até tem um autor, o Gastal, que ele fala sobre isso. É até uma escadinha do conflito, sabe? Que ele vai se escalando, e a tendência realmente é que ele chegue a situações extremas. Que ao final ele até fala, juntos para o abismo. Ao final é juntos para o abismo, ou seja, vai para o judiciário, que eu falo que é o abismo, né? Só que ao longo do caminho, você tem, como até a Adriana também comentou no início, você tem formas de lidar com ele. Como você lida com esse conflito? Então, as intervenções, e a mediação é uma excelente intervenção. E a gente tinha esse tabu. Quanto antes a gente consegue essas intervenções, melhor. E uma questão que também é outro tabu. Por que não se usar a mediação ainda nessas disputas que começam na área societária? Porque a gente sabe que tem a governança, o que a gente fala, né, societária, né, que as famílias, vamos fazer a parte societária, fazem a holding, fazem todas as estruturas societárias, e quando tem algumas disputas nessa área, que eu digo assim, algumas questões nessa área, pronto, começam as discussões, não se chama as conversas, não se chama a um pedido de mediação. E também o advogado, muitas vezes, também não apresenta essa opção, né? O que também, o que eu tenho percebido, tem uma tendência, né? Tem se visto essa tendência até como estímulo do próprio judiciário, inclusive das varas empresariais, que começaram a estimular essa prática. Então, assim, oportunidade. Né? Oportunidade para que as pessoas realmente utilizem esse método, porque ele tem a sua eficácia. Então, assim, da minha experiência, o que eu tenho sentido, percebido e visto é que a mediação, como ferramenta, nessa escalada do conflito, ela tem várias fases que você pode se utilizar. Né? Então, assim, essa aqui é um ponto que eu queria assim, trazer nessa primeira conversa para a gente começar a esquentar. Não, é bem interessante, porque realmente é conversando que a gente se entende, né, sobre qualquer litígio, ou seja, a mediação serve desde você tratar alguma questão de relacionamento até alguma questão societária ou até qualquer outra questão, né? E é interessante isso que você coloca, porque de fato existe um tabu, né? Algumas pessoas ainda veem a mediação como, não, a mediação é para coisas mais simples. Então, se eu tenho um litígio societário muito grande, que envolve grandes valores, eu acho que, no máximo, uma arbitragem, né? O brasileiro está... Agora já mudou bastante, mas, enfim,
E o que não é verdade. Então, até por isso que eu fiz questão de começar fazendo a apresentação de vocês e mostrando que vocês têm uma sólida formação acadêmica e que a mediação foi uma opção que vocês fizeram dentro de muitas outras que poderiam ser feitas, como realmente algo que pode ser fundamental em várias situações, né? Adriana, assim, você já contou alguns casos de sucesso, casos de insucesso, tem alguma, vamos dizer, características que ajudam ou que atrapalham, ou como é que a gente lida um pouco com isso? Como você lida um pouco com isso? Precisa tirar aqui. Amo. A gente está lidando aqui na mediação com... primeiro que a gente está lidando com aquilo que tem de mais interior nas pessoas, né? Mais profundo. E então tem um lado que é você ser um pouco investigativo, ajudar a pessoa a ela mesma entender no fundo qual é a questão, porque não necessariamente é o que ela está dizendo. Ela pode inconscientemente nem perceber de fato o que está incomodando. Ou ela não tem coragem de expressar isso, porque você está lidando com mágoa de como você é tratado na família, ou foi tratado, então você, enfim, já falei com um filho que de alguma forma se sentia completamente ovelha negra, sabe, tipo, de lado, né? E nas conversas, todo mundo falava, nossa, como que ele era o culpado de tudo, né? E era também uma grande preocupação, como é que eu vou colocar todo mundo junto, né? A sensação é que todo mundo ia apontar as armas para essa pessoa, né? E na mediação, uma das coisas principais é o equilíbrio da voz, ou seja, independente de hierarquia na família, no mundo, na organização, no planeta, na mediação todos têm a mesma voz, ou seja, a possibilidade de se colocar. E a gente, então, como mediador, trabalha muito isso, o empoderamento, né, no sentido da pessoa se sentir empoderada para trazer a sua questão, né? Então, essa é uma coisa de como faz, né? E na hora que você faz isso, você está lidando, então, eu comentei, de estar lidando com coisas muito profundas, você está lidando com o lado sombra de todo mundo, então, também por isso também tem resistência, né? Quando fala da mediação, assim como outros tipos de alternativas, vamos dizer assim, porque você está mexendo com coisas que são tabu também. Você está mexendo com morte, você está mexendo com o que você vai fazer com patrimônio, você está mexendo com uma série de coisas que muitas vezes não são conversadas, né? E você não pode jamais perguntar a respeito. Então, ou você acha que você não pode falar a respeito, né? Ou você não quer magoar, ou você entende que a expectativa do outro é diferente da que você está querendo, então você não quer colocar, enfim. São tantos assuntos que são muito delicados, então essa é uma questão, a delicadeza, o respeito genuíno que tem que ter para que ajudar a pessoa a trazer as suas questões, né? E ajudar a que o outro compreenda isso que essa pessoa está dizendo, né? Ela não precisa concordar, mas a começar, ela precisa entender da onde está vindo aquela emoção, da onde está vindo aquela questão, quer dizer, no planeta daquela pessoa, ela sente aquilo, vamos entender o que é isso. Então, isso é empatia, então você ajuda nisso, né? A outra questão é confiança, né? O tempo inteiro você está trabalhando a confiança. Então, você está trabalhando, aumentando a confiança entre essas pessoas e, claro, construindo a confiança que essas pessoas tenham em você, não no sentido que você é o todo salvador, mas no sentido que você está lá genuinamente interessado em ajudar. E você está, então, fazendo genuinamente uma escuta qualificada, né? Uma escuta ativa. E aí, na hora que você começa a fazer isso, às vezes só o lado de escutar já ajudou aquela pessoa a falar, nossa, né, fui compreendido, né? Porque, claro, que você vai ajudar a fazer a ponte disso com os demais, né?
Porque o primeiro passo é entender de onde que cada um está falando, né? Para depois falar, bom, qual é o significado disso? Então, esse é um outro atributo do mediador, né? Quer dizer, vamos ressignificar este conflito, vamos transformar o conflito em outra coisa, vamos olhar para ele, todos nós, quer dizer, você sai do conflito, é como que você convida a pessoa a olhar para ele estrategicamente, como se estivesse fora de si, né? Ou seja, um distanciamento para ajudar as pessoas a estarem do mesmo lado olhando o conflito, né? Então, são uma série de coisas para você ressignificar, quer dizer, eventualmente, aquilo tinha sei lá o quê, um evento que aconteceu, etc., olhar e falar assim, tem uma outra forma de enxergar isso? Porque as pessoas elas ficam muito com um túnel, assim, a visão, uma viseira, vamos dizer assim, né? E não conseguem enxergar outra coisa. Então, elas não conseguem sair do lugar. Fica assim, eu quero A ou ele quer B e acabou, não tem solução. Então, esse ressignificar da questão, do próprio sentimento, do que está acontecendo, para que possa ter uma outra narrativa, contar uma outra história em cima daquilo. Então, tem essa... o mediador ele ajuda quase que assim, vamos encarar, vamos olhar para isso, é possível olhar para isso de uma outra forma, com uma outra perspectiva, e é claro que isso também uma outra pessoa que está vendo uma outra perspectiva pode ajudar nisso, ou se ainda não é o momento, porque está tudo muito delicado, explosivo, o próprio mediador ajuda isso, vamos dizer, individualmente, num primeiro momento, com essa pessoa. Então, eu acho que tem um campo aqui de chegar muito próximo, até para o mediador compreender, quase que estou sentindo a sua dor, estou compreendendo a sua dor, aí ele tem que se distanciar de novo, né? E ajudar aquela pessoa a enxergar e ressignificar. Então, a palavra confiança, respeito, escuta ativa, né? E também, lógico, que essa pessoa, na hora que ela começa a perceber que ela foi ouvida, que foi compreendida, possivelmente começa a baixar um pouco a guarda no sentido de poder ouvir, capturar o que está acontecendo com o outro, né? Quer dizer, quando a gente recebe muita batida, quer dizer, você fica agressivo. Uma coisa chama a outra. A agressividade chama a agressividade. E ao contrário, que a gente chama de gesto conciliatório, né? Chama outro gesto conciliatório, né? Então, um pedido de desculpas, uma escuta diferenciada, enfim, chama o outro para falar, bom, né? O outro não é um monstro, né? Quem sabe eu posso me relacionar com ele como humano, porque você foi percebida como humana, né? Então, você tem como que foi uma generosidade que aparece. Então, estou falando não no sentido de, tudo é cor-de-rosa, né? Não é? Mas são coisas que acontecem durante uma mediação ou são técnicas do mediador numa consultoria quando está trabalhando essas questões entre membros de uma família. Não, super bacana. E assim, eu fico muito feliz, vocês todas estão falando coisas muito interessantes, e só de ouvir isso, uma pessoa que eventualmente esteja enfrentando algum problema, já começa a abrir a cabeça e ver que existe outra possibilidade, né? E uma das coisas que você falou agora, que realmente eu acho muito importante, é a questão do equilíbrio da voz, né? Você entender que ali são todas pessoas e que cada uma delas tem a sua importância, tem o seu papel, tem que ser ouvida igualmente, né? Considerada também igualmente. Ninguém tem uma razão melhor que o outro ou um problema melhor que o outro. E na hora que você mostra isso de uma maneira conciliatória, de fato, pode começar a haver uma transformação mesmo de percepção, né? Que no final das contas é o que traz os problemas. E Ana, e você? Fala um pouquinho sobre como você lida, uma técnica, enfim. Eu queria até dizer, antes de você falar, que eu estou te seguindo no Instagram e é muito bacana também que você tem feito várias lives e tal. Então, o propósito de todos nós aqui é justamente isso, falar e ouvir, né? Agora, nesse momento, divulgação mesmo.
Que bom, Roberta, eu fico feliz. A gente faz com carinho, então é bom que as pessoas também recebam com carinho. Fico feliz mesmo. Uma das coisas que a Adriana trouxe, que é a ajuda, né? O mediador é um profissional da ajuda. Ele está ali para ajudar aquelas pessoas, ajudar aquela família, aquela empresa familiar, e em vários contextos, né? Agora, o como fazer essa ajuda é que, para mim, é uma das questões mais importantes, porque o que eu percebi muitas vezes, e eu, como também vim de empresa familiar, também acabei me emaranhando um pouco nesse contexto por necessidade própria, né? Então, eu muitas vezes eu consultava algumas pessoas sobre, né, pedindo ajuda, e aí vinha uma ajuda pronta, um pacote já, e falava assim, não, você tem que fazer assim, assado, tira isso, põe aquilo, tá, tá, tá. E eu olhava para aquilo e falava assim, mas isso não sei se encaixa. Então, toda vez que a gente também trabalha a partir desse lugar de dizer para o outro o que o outro tem que fazer, a gente se coloca num lugar superior. E isso muitas vezes não funciona, porque eu acabo me colocando no lugar do pai ou da mãe dessa pessoa que está pedindo ajuda e trato essa pessoa como criança, né? E não como adulto. Então, esse é um ponto muito importante para mim na mediação, e especialmente nesse contexto da empresa familiar, que é tratar as pessoas todas como adultas. Então, além de dar o equilíbrio de voz, tratar as pessoas como adultas, porque desse lugar ela pode fazer algo por si e pode fazer algo pela família e pode fazer algo pela empresa, mas de um lugar infantilizado ela não tem força, ela não tem autonomia, ela não tem responsabilidade. Então, isso para mim é algo assim muito importante. E aí, para isso também, o mediador ele precisa olhar para aquela família e para aquela empresa familiar, concordando com tudo que já aconteceu ali, porque se eu fico com pena, com dó, se eu olho para aquilo e faço, nossa, mas que desgraça aconteceu com essa família, pronto, eu já não consigo ajudar, eu perco esse meu lugar de terceiro e começo a querer salvar aquelas pessoas ou salvar aquela empresa, e isso me coloca, de novo, num lugar superior, né? E aí não funciona. Então, olhar para a família de uma forma mais ampla, olhar para tudo que gerou aquela empresa, olhar para todas as famílias que são beneficiadas por aquela empresa a partir dos seus funcionários, dos seus colaboradores, de todos os contratos e serviços que dali se desenvolvem, isso é que dá força e que faz com que a gente possa intervir de uma forma melhor, né? Então, aceitar o destino daquelas pessoas, aceitar a situação do jeito que é e olhar para aquilo com uma certa, eu não vou dizer frieza, mas simplesmente concordar com aquilo que você está vendo, porque aí você consegue fazer esse movimento de estar disponível para escutar de forma genuína, como a Adriana trouxe, e aí sim fazer com que as pessoas consigam dar os seus passos, né? E não os nossos passos, ou os passos que a gente gostaria que elas dessem. Então, para mim, o que ajuda muito nessa questão da empresa familiar é que cada um possa estar no seu lugar. Então, mesmo que todos tenham um equilíbrio da voz, a gente percebe que né, o CEO da empresa vai ser mais importante do que alguém que está embaixo. E isso também precisa ser considerado para mim quando a gente olha para a mediação. Todos têm equilíbrio de voz, todos podem se manifestar, mas também tem as pessoas que têm mais responsabilidade, por ter mais responsabilidade também tem uma certa precedência, e isso é importante, né, para o funcionamento do sistema como um todo. Então, isso acho que é um aspecto que eu acho bacana. E só voltando um pouquinho na história da evolução da mediação, como é que ela se desenvolveu, né? Eu percebo que a gente saiu da ideia da criação, que foi algo lá na década de 90, né? Passou pelo fomento com a política pública que você trouxe, da Resolução 125, o Marco Legal de 2015 trouxe uma força de implementação, e aí as pessoas começaram efetivamente a usar, e hoje, para mim, a tendência é a de especialização.
inclusive na questão da empresa familiar. Então, você já vê mediadores que são especializados em famílias empresárias, ou especializados em mediação societária, ou tributário, trabalhista. Tributário está começando agora, né? Recuperação de empresas, que é algo que também agora começa a ter bastante movimento. Então, consumidor, ambiental. Então, a empresa familiar também pode usar a mediação para todas essas questões, né? E cada vez com mais possibilidade de integração de soluções, para que também haja uma coerência interna, né? Então, quando é o meu conflito, ou o conflito que diretamente me interessa, eu uso a mediação porque é bom para mim, mas para tratar com o meu funcionário, eu uso outra forma porque eu não estou muito preocupada com ele. Isso também gera um impacto no sistema. Então, ter um olhar mais amplo de como todos os conflitos de uma empresa familiar podem ser resolvidos da melhor forma possível, né? Da forma mais adequada para a situação. Que é justamente conversando, né? Enxergando, e aí também o que a Adriana falou, saindo dessa visão túnel para ver uma coisa mais ampla, né? E por isso que a gente fala que é sabedoria popular, né? A sabedoria popular diz que é melhor um mau acordo do que uma boa demanda. E muitas vezes a gente consegue fazer um bom acordo, né? Hoje em dia já tem esse conceito bem mais claro do ganha-ganha, não precisa ter alguém que perde. Ale? Vamos lá. Bom, eu entendo assim, eu gosto muito dessa visão que as meninas trouxeram, principalmente essa visão que eu gosto muito, essa visão da Ana, essa visão sistema, né? Porque eu me conecto muito com essa visão de sistema. E para mim, fica muito claro assim, a mediação ela dá a possibilidade de você construir. Eu sempre trabalho com esse olhar de construção, que realmente ela te possibilita a uma solução construída, porque a voz te permite a escuta e te permite um campo de possibilidades. Então, a solução ela não chega pronta. E esse caminho de construção de possibilidades, onde ali com a família, com as questões que são trazidas, você começa a desmistificar aquelas questões que vêm assim, não, tem que ser assim. Porque tudo aquilo que vem com aquela imposição, você começa a desconstruir. E vem a chance mas sempre honrando o que foi feito. Acho que esse é o ponto. Não dá para desconsiderar o que já trouxe até então. Essa necessidade de honrar, sabe, de olhar para trás, de olhar o que foi feito, de honrar mesmo, de honrar o que já foi, e olhar para tudo isso. Mas isso você só consegue se você der permissão, mas principalmente com essa voz e com essa escuta. Porque se não tivesse essa escuta genuína, que poucas famílias param e sentam para se escutar genuinamente. Eu sempre falo isso, é muito fácil a gente falar assim, fecha o sapato do outro, se coloca no lugar, que empatia parece que virou uma palavra assim, da moda, mas empatia não é coloca no lugar do outro, não. Não é simples você se colocar na referência do outro, com o olhar do outro, o sentimento, que é muito mais do que o olhar, é o sentimento, é do ponto de referência do outro. E você se referenciar os valores com as crenças e principalmente com as motivações para fazer o que ele faria com aquela referência, com aquelas motivações, e a voz que a mediação te dá, ela te coloca nesse lugar. Então, quando a Adriana traz isso, naquela fala que ela trouxe, é exatamente essa possibilidade. Então, muitas vezes, você colocar um pai e um filho, que às vezes... E eu passei uma situação dessa. Eles não se falavam há 1 ano e meio. E eu cheguei lá achando que era uma mediação, assim, de uma aproximação para uma questão de uma empresa. Era uma empresa centenária. E, de repente, eles tinham uma questão inteirinha de sucessão para resolver. Mas o mais importante, eles voltaram a se falar. Era o tema 1.
E depois dali veio uma série de questões para serem desenvolvidas, familiar, de empresa e mil questões que veio depois. Mas isso que eu acho importante, porque teve o primeiro passo, né, da escuta, das vozes, e depois o processo todo de tomada de decisão das questões que envolviam, né, patrimônio. Então, assim, eu acho que a construção, a gente até fala, né, a mediação constrói pontes. E é essa possibilidade de construir pontes e construir decisões num ambiente seguro e de confiança que ela propicia. Também que a gente falou aqui. É super interessante isso que você está falando, porque se colocar no lugar do outro, eu não diria nem que é difícil, eu diria que é impossível, né? Porque você só consegue estar no lugar do outro se você for o outro, que viveu exatamente tudo que o outro viveu, né? Porque você sempre vai ter o seu viés. Agora, a partir desse trabalho, você vai abrir um espaço para entender o que o outro está falando, né? Para entender o contexto que o outro está colocando, porque muitas vezes a gente vê numa discussão a pessoa, como a Adriana falou, se firma em alguma coisa e aí você fala, a pessoa repete a mesma coisa. Não, mas então, assim, é muito mais um trabalho de também abrir um espaço e aí essa escuta que vocês todas estão falando, porque eu acho que, assim, quando a gente é escutado, a gente aprende a escutar também, né? Quando você fala assim, reconhecer o outro, honrar o outro, a gente também precisa ser honrado e reconhecido para poder honrar o outro, né? Então, assim, é um trabalho muito interessante isso tudo que vocês estão falando, porque, de fato, abre espaços e caminhos para as pessoas abrirem mesmo uma nova perspectiva. Adriana, e assim, você já teve alguma situação que você foi, por exemplo, contratada por uma família e tem alguém que se recusa a participar, ou alguém que é mais difícil? Porque, assim, é importante também a gente ter a adesão, né? Porque se a pessoa resolve que não vai aderir, é praticamente impossível se fazer qualquer trabalho, né? Como é que funciona isso, assim, um pouco na visão de vocês? É bem importante, né, essa parte de adesão, e ela é sutil, na verdade, né? Então, assim, com certeza, casos onde às vezes demorou um ano, onde uma parte não queria participar, né? Eles eram, na verdade, co-cunhados, por exemplo, e aí acho que o estresse ficou tão grande que aí toparam, né? Mas assim, como foi feito? Envolvendo as pessoas de confiança e de influência deles, né? Que no caso as esposas, né? Que são irmãs, para levar para casa e falar e tudo mais. Aqui é um exemplo, né? E tem caso onde toparam, mas participaram e eu quis fazer algumas reuniões, algumas coisas que aí a parte individual não quis, tal. E aí, quando foi ver, terminou, eu falou assim, um dos falou assim, ele nunca entrou no processo, né? Na verdade, assim, ele falou que estava, mas não estava. Por isso que eu falei que é sutil, às vezes está lá, mas, né? Não está entregue realmente, né? Porque é um ganho de confiança mesmo, né? E eu acho que aqui, uma coisa que ajuda muito, não só explicar tudo o processo e mostrar toda essa questão do equilíbrio, do reconhecimento, né? Mas a principal ferramenta do mediador ou do consultor é a pergunta, né? É a pergunta que faz a pessoa dar uma, tipo, peraí, né? Então, perguntas do tipo, você escolheria essa pessoa, esse seu irmão, como sócio hoje? Se fosse começar hoje uma sociedade? Porque não é uma pergunta que está julgando, é para realmente entender como que aquela pessoa enxerga, né? E como seria hoje. E, às vezes, a conscientização daquilo dá força para ir para um caminho ou para outro, para defender um caminho ou outro, para que aquela história do empoderamento, né? E essa questão da pergunta, tanto o mediador, né, quer dizer, tem essa a principal ferramenta, né? Então a gente fala perguntas poderosas, né?
assim como no coaching também tem isso, é muito interessante você fazer isso entre eles, né? Então, muitas vezes, você coloca, sei lá, entre gerações e prepara antes, né? Fala, que pergunta, essa pergunta, pensa nisso e pensa numa pergunta, né? E aí, ou seja, aquilo que a pessoa eventualmente não queria perguntar, ou tinha vergonha, ou tinha medo, ou qualquer coisa, se sente num ambiente seguro, confortável para fazer isso, né? E até porque você traz, ele fala, olha, qualquer coisa, quer dizer, estarei junto, né? Então, tem até essa segurança, assim, de estou entendendo de onde você está falando, né? E se der errado a compreensão, a gente tenta ajudar, né? A fazer essa ponte. Então, eu acho que a adesão, ela também passa, quer dizer, aqui eu estou colocando essa questão das perguntas, porque eu acho muito interessante, seja o mediador usando ou ajudando as próprias pessoas se autofazerem, né, as perguntas, né, para explorarem, afinal, qual o significado de cada coisa, por que aquilo é tão importante, né, mas, e a adesão, ela também passa por isso, né, quer dizer, que a pessoa consiga enxergar qual é o valor disso para ela. Porque a verdade é isso, quer dizer, eu vou participar para quê? Né? Eu vou me expor, eu vou ficar vulnerável, eu já tentei falar, não adianta falar com essa pessoa, quer dizer, não, é como que não acredita, ou até não confia na outra pessoa. Então, isso também já ouvi, quer dizer, não adianta entrar porque eu não confio, né? E aí é uma outra coisa importante para falar, a confiança, porque às vezes confiança é uma palavra grande, ela tem várias camadas, vários tipos de confiança. Então, às vezes, você pode cuidar de um pedacinho da confiança. Você confia que ele combinou uma coisa e ele vai fazer aquilo? Ele falou que vai estar às 4 e ele realmente chega às 4? Só isso. Ah, tá bom. Então, já ganhou um passinho, né? Então, às vezes, não necessariamente, ele está mentindo, quer dizer, tem muitos tipos de confiança. Então, às vezes, você trabalha um pedacinho, algum tipo de confiança, e com aquilo você consegue caminhar alguma coisa, você não resolveu tudo, mas pelo menos você caminhou alguma coisa, né? Já levou aquelas pessoas para um outro patamar, para uma outra situação, onde, inclusive, pode buscar outros recursos e alternativas, caso a mediação não supria tudo, né? Mas, assim, também acho que se dá conta disso, né? Quando fala, a pergunta era sobre adesão, mas também, às vezes, dá conta de daqui até ali, né? E de lá em diante pode ter outras coisas que são complementares, né? Uhum. Não, isso que você falou é super interessante. Primeiro, a questão do julgamento, né? Que você pode fazer a mesma pergunta com um tom de eu quero entender o que você pensa e com um tom de julgar. Né? Uma coisa é falar, por exemplo, Dri, você acredita, você vê a mediação como funcionando, como você enxerga isso? Outra falar assim, mas você vê a mediação como funcionando? Né? O próprio tom de voz. E muitas vezes você tem um tom que você usa para tudo, até para dar bom dia, né? E já começa a criar um mal-estar que não é o caso, né? É o jeito que a pessoa tem. Isso que você falou de ganhando um espacinho, então, né? Você confia que ele vai chegar às 4 e ele chega às 4, e também entender que muitas vezes a pessoa marca às 4 e não chega às 4, mas ela é super confiável em outras coisas, né? Porque a gente tem esse hábito de julgar, eu sempre falo, né? Achar que o mundo é o complexo de Deus, né? Que não é nem você se sentir melhor que os outros, é você querer que o mundo seja feito à sua imagem e semelhança. Então, eu digo, se eu atraso às 4 é porque eu não tenho consideração por essa pessoa. Então, logo, se ele atrasou é porque ele não tem consideração por mim. Né? Um raciocínio lógico. Só que não. Né? Ele pode ter atrasado por ele pode ser uma pessoa atrasada por milhares de coisas que não têm a ver com você. Né? Então, a gente tem que fazer também essa decodificação para trazer essa confiança e mesmo o entendimento, né? Olha, você está enxergando dessa forma, mas será que ele não está colocando dessa outra, né? Eu vi a Ana sacudindo a cabeça, assim, concordando com, com várias coisas. Como é que é na sua experiência, Ana? Então,
tudo na mediação, na minha percepção, é informação, e que a gente transforma em hipóteses para ir trabalhando com as pessoas, né? Então, a questão da pontualidade, eu também posso traduzir que aquela pessoa talvez não esteja pronta para a mediação. Então, eu também posso dar um passo para trás e repactuar ou checar se o pacto que foi construído em termos de adesão está ok para aquela pessoa, porque isso também pode estar ali, né? Então, tudo que acontece, tudo que a gente observa, tudo que a gente lê nas linhas e nas entrelinhas, a gente transforma em hipótese para ir checando com as pessoas, não para casar com elas. Então, essa é a dança da mediação, que acaba trazendo muita informação para a mesa, né? Na minha experiência, a flexibilidade é também algo muito importante na mediação. Então, mesmo nessa fase de adesão, eu trabalho com muita flexibilidade. Costumo primeiro ouvir as pessoas individualmente e, se nem todas as pessoas querem vir, por exemplo, todos os sócios não querem, tem lá de 9 sócios, um não quer vir, 2 não querem vir, eu também construo com os outros a possibilidade de fazer parcialmente, e quando os outros se sentirem à vontade, eles podem se somar, e várias vezes isso funcionou. Já fiz até, às vezes, uma adesão condicional. Eu fui conversando com os sócios individualmente, assinando o compromisso de mediação, com uma cláusula dizendo que só teria validade se todos ao final assinassem. Então, a gente tem que pensar em estratégias que sejam factíveis para aquelas pessoas, não querendo que tudo também funcione de acordo com aquilo que a gente aprendeu no manual de mediação, porque a vida nem sempre encaixa no manual, né? Então, a criatividade do mediador, a flexibilidade, eu acho que isso ajuda. Agora, algo que eu costumo, de alguma forma, reforçar nesse momento, é nessa linha da confiança gradual que a Adriana estava falando, mas mostrar os acordos que as pessoas vão fazendo durante a mediação, que muitas vezes eles não percebem. Então, acordar para a mediação já é um acordo, né? Escolher quem vai ser o mediador é outro acordo. Escolher o local onde vai ser, as regras, os combinados, são outros acordos. E aí, muitas vezes, quando tem crise de confiança, eu costumo fazer acordos provisórios, às vezes até um pouco mais do que simplesmente um horário, para realmente as pessoas irem testando os limites e testando o que pode funcionar na prática, porque aí é o momento em que também dá para ajustar. Então, essa possibilidade infinita que a gente tem na mediação é a grande riqueza dela, e que dificilmente você encontrará em outros métodos. Então, que valor tem isso, né? Uhum. Ale, fala, conta você da sua... um pouquinho. Eu tive assim, eu tive uma experiência, foi até recente. Justamente essa questão de você ficar com aquela história do manual, né, também. E eu fiquei muito, né? Falei, nossa, e agora? Falei, como é que eu vou fazer para dar aquele suporte e validade? Eram 2 irmãs e eram sócias, né? E era empresa familiar também. Mas uma se recusar, e estava bem assim, socialmente ok, para falar de amenidades, ok, almoço de domingo, ok, se cumprimentavam, mas e quando eu peguei não era tão assim, não imaginava que ia ser, mas para sentar, para decidir as questões da empresa, de jeito nenhum. Aí eu fui perceber, e os pais querendo resolver as questões, né? Como é que ia ser as questões da sucessão. E a gente começando as reuniões. Mas ela falou assim, tudo bem, a gente faz separadamente. E eu falei, bom, vamos fazer. Aí sentava, fazia as reuniões separadas. E foi, e separado, e eu tinha que fazer as validações, separado. Mas ela falou, você quer que eu faça atestado com o meu psiquiatra? Aproveite, eu não posso. E as 2 irmãs, assim, e assim foi indo, que eu falava, tudo bem, não precisa, eu entendo, eu não quero, não vou, mas foi construindo, e a gente conseguiu resolver. Aí vou dizer que isso não tá, e a coisa fluiu, e foi indo, então, sabe, e a decisão saiu, o que eles queriam foi resolvido,
Mas, para mim, né, que quer a roda, que quer todo mundo sentado, que quer todo mundo para ser... Não fluiu, mas o que eles queriam ver resolvido, resolveu. Enfim, assim, são situações. Teve outras situações também que eu queria que ficasse dentro do redondinho. Foi até uma de... Mas está aí não era de empresa familiar, não era questão de empresa familiar. Mas, enfim, a gente vai passando mas como eu falo, o objetivo, às vezes, final, da forma como você quer, dentro do fluxo que você quer, mas atender o que, para mim, no final, para mim, como mediador, que quero a resposta, mas o objetivo que eles queriam, eles saíram satisfeitos, eles conseguiram tomar a decisão da maneira que eles queriam. E tudo bem, seguiram do jeito que eles queriam seguir e resolveram. Não, o importante é também isso que você falou, né? Você tem que focar numa solução. Muitas vezes a solução encontrada pela família, ou pelos irmãos, ou pelos sócios, não é aquela solução que você acha ideal, né? Não é aquela que serviria para você, mas se serve para eles, ou pelo menos por um tempo, né? Eu queria só fazer uma última questão aqui antes da gente fazer as considerações, que assim, vocês que têm experiência em mediação no judiciário, né? Funciona? Tem a questão do tempo? Como é que vocês veem isso? Porque eu, por um lado, eu acho maravilhoso, né? Mas por outro lado, são tantas as questões que poderiam. Isso é para uma outra mesa, tá? A gente vai pensar nesse assunto e vai falar numa outra mesa. Mas assim, se rapidamente vocês pudessem dar um parecerzinho assim, como é que você vê, Dri? Eu não tenho atuado no judiciário, eu então acompanho muito de longe. Eu acho que justamente para ter uma liberdade maior de como fazer, em que tempo fazer, essa flexibilidade e criatividade, onde a gente se adapta também a possibilidades. Às vezes o judiciário pode ter limites com relação a isso, né? Então, eu não posso falar como é lá, então eu prefiro aí comentar que eu faço mais o outro lado, né? Você, Alessia, você tem mais experiência? Como é que... Então, a minha experiência no judiciário, eu faço no judiciário, mas eu acabei fazendo porque eu fiz a formação em mediação judicial, por isso eu sou obrigada a continuar a atuação lá. Eu atuo, e não é sempre, né? Eu faço cada 15 dias, no Fórum do Butantã, na família. Então, tenho atuação na família. Lá na família. É muito complicado, porque você tem um tempo... Lá no Fórum do Butantã é muito bacana, é uma atuação que você tem lá, pessoal bacana, super legal, realmente é bem organizado. Agora a gente faz online, mas assim, o tempo é curto, você tem muito pouco tempo para fazer, é bem objetivo, e são só as questões de família, divórcio, essas questões que são levadas lá. Não é a mesma prática que a gente faz fora, não é. É outra mediação, é outra coisa. Eu chamaria até de conciliação, tá? Eu não posso dizer que é a mesma coisa, porque não é diferente, porque você tem acho que no máximo 2 horas, nem isso para fazer, e no online, no máximo. Isso porque lá a minha coordenadora maravilhosa, ela deixa, às vezes até se precisa redesignar, ela deixa. E na recuperação de empresas, alguns, que é onde eu tenho atuado, assim, alguns, eu fui nomeada em alguns casos, num programa de recuperação de empresa. Alguns, na várias especializadas, eles estão fazendo algumas nomeações, mas aí também é diferenciado, Mas... Não, eu lembrei disso porque numa mesa anterior, aí umas 2 ou 3 antes, veio uma terapeuta sistêmica aqui que estava falando um pouco sobre constelação familiar, que também está sendo utilizado em varas e tal, e eu fiquei pensando,
Não, é porque realmente é muito interessante. Quando eu fiz faculdade, era praticamente impossível se pensar numa mediação ou numa constelação em juízo, né? Então, acho que nem que seja essa função de abrir um pouco, divulgar enfim, mas eu acho que tem algumas situações que podem se beneficiar muito também, né? Mas, enfim, eu desviei um pouco do assunto, desculpa. Vamos voltar aqui, que já deu quase a nossa 1 hora. Eu vou pedir, assim, para cada uma de vocês fazer um fechamento, falar aquilo que vocês acham mais relevante. Enfim, fiquem super à vontade. Começar pela Alessandra. Bom, para mim, assim, o que eu acho relevante em relação à mediação em empresas familiares. Para empresa familiar, você começa a base é a família, né? Você começa pela família. Então, a prosperidade, a pujança, você quer organizar, organize a família, a comunicação, a coesão, e para isso a mediação ela é uma excelente ferramenta. Você não tendo conflito, não deixa ele escalar, aproveite essa oportunidade. Ela é realmente uma ferramenta excelente, que você pode começar ali, desde o início, no comecinho, e se ela se estender para outros ramos, para outras searas, seja em outras questões da empresa, ela também é uma ferramenta que vai ser importante, que vai ajudar nas questões societárias, nas questões mesmo corporativas ali da empresa. Então, assim, para meu olhar aqui, a mediação, como eu falei, ela constrói pontes. O diálogo, ele é um instrumento importante de conversa, e o terceiro, que é esse mediador, ele auxilia as pessoas a se comunicarem melhor e, principalmente, a unir esses dois sistemas, da família e da empresa. Então, eu deixo aqui essas considerações para vocês e agradecer mais uma vez a Roberta, a Adriana e a Ana Luísa. Não, realmente um sistema que, se bem utilizado, porque uma vez que você aprende a conversar, tudo fica mais fácil. E como a Ana estava falando, até para decidir quem vai ser o mediador, ou se você vai vender alguma coisa ou não, quem que vai fazer essa intermediação, quanto que vai ser, ou seja, a gente tem que se alinhar o tempo inteiro, né? Adriana. E quando eu descobri, na verdade, eu fui atrás da mediação como ferramenta para lidar com os conflitos em empresas familiares, e eu descobri toda essa jornada, todo esse caminho, e, de verdade, a possibilidade de participar de um processo, seja de mediação ou que utiliza as técnicas de mediação, engrandece, né? É como o Berta e a Alessandra estavam comentando, né? Quer dizer, você aprende e você usa isso depois, né? Então, assim, essa possibilidade de você ver que faz parte pensar diferente. Hoje a gente fala em tantas diversidade, inclusão, como as empresas devem colaborar entre si, como colaboradores devem colaborar entre si. Quer dizer, a gente está indo construindo uma sociedade, espero que melhor, e que mais colaborativa, que, na verdade, usa exatamente todas as técnicas da mediação, que é a escuta, que é o diálogo, que é você compreender o outro, porque sim, ele é diferente, né? E aí a gente vai conviver, né? Sócios que não se escolheram vão conviver, né? Irmãos que, né, se conhecem, mas não se escolheram como para trabalhar junto ou como para ser sócios. Então, tem uma série de coisas que, assim, a mediação ela traz exatamente o que está muito em linha com essa construção de uma sociedade mais protagonista e mais inclusiva. Os princípios dela têm tudo a ver com esse movimento que espero construa uma sociedade melhor. Então,
use sem moderação. Eu acho que sim, eu acredito muito também. Ana? Muito bom. Eu fiquei aqui pensando no que a Alessandra trouxe sobre a família vem em primeiro lugar, e quando eu olho para os conflitos, eu sempre vejo uma polaridade, né, que tem a ver com o que a Adriana estava falando, né, da nossa sociedade atual, que está muito polarizada, e é uma briga entre a vida e a morte. Né? E quando a gente olha para a empresa familiar, também tem essa polarização entre a vida e a morte, e os conflitos acabam, mesmo que numa proporção às vezes menor, eles sempre estão representando isso. Então, o que nos torna mais próximo da vida ou mais próximo da morte? E aí a gente pode, na mediação, ir equacionando esse pêndulo, né? E gerando esse equilíbrio para que as pessoas olhem para a vida. Então, no fundo, esse é um movimento que a gente faz dentro da mediação. E uma das questões é que a nossa atividade profissional, empresarial, seja lá o que for, possibilita também a sobrevivência dessa família. Então, nessa equação, né, quem é mais importante, a família ou a empresa, é uma equação muito difícil, né, porque a família, ela propicia a proteção, o acolhimento, o desenvolvimento, a segurança, né, das pessoas que a compõem, e a empresa ou a atividade profissional, elas propiciam que essa família possa comer. Então, é algo que não dá para andar um sem o outro, de alguma forma eles estão interligados. Então, esse olhar de que um sistema interfere no outro e reflete o outro é muito importante quando a gente está na mediação, para que a gente possa né, ter um equilíbrio aí, em alguns pontos. Então, minha sugestão aqui é que as pessoas olhem para essas novas formas de resolverem os conflitos, e até eu fico pensando, Roberta, no que você falou, né? A mediação era impensável, a constelação era impensável, e eu fico pensando quantas portas vão ter no tribunal multiportas, né? Eu fico só imaginando isso, né? Daqui 10 anos, eu acho que o judiciário vai ser completamente diferente do que a gente tem hoje. Então, queria deixar aí essa reflexão, né? Como que a gente pode realmente encontrar uma forma produtiva, criativa, significativa, que gere essa conexão com aquilo que a gente tem em comum com os outros, para poder criar essa sociedade sustentável que a Adriana trouxe. Né? Então... E é isso que vocês estão falando, né? Tudo um sistema que se intercomunica e vai se refletindo. Quer dizer, na medida que você vai desembaraçando, às vezes a família fala, mas eu começo por onde? Pode começar por onde você quiser, porque começando a puxar o fio, vai indo, né? Com mais ou com menos tempo. Não, olha, eu que queria agradecer vocês. Enfim, a gente já fez tantas coisas juntas no GEF. Queria dizer que estou super feliz da gente poder conversar aqui. Agora abrimos um novo canal que eu aprendi a mexer com esse negócio tecnológico. O trabalho que vocês fazem é super importante. A gente realmente precisa de mais conversa. E queria agradecer que vocês aceitaram vir aqui falar, dizer que as portas estão abertas e vamos seguindo em frente, com muita conversa também, tá bom? Gente, um beijo enorme, obrigada. Obrigada. A gente vai se encontrando por aí. Um beijo.